Cartas de Maria Madalena. Carta 12. O amor encontra. Amadas chamas gêmeas. As chamas gêmeas são duas metades, porém inteiras, de uma mesma e única energia em todo o cosmos. O banco de dados enviado é o mesmo para ambas, independente de estarem na mesma frequência, dimensão ou encarnadas no mesmo plano. Porém, cada uma absorve por diferentes prismas, por causa das polaridades, níveis de frequência, consciência, vibração, etc. Não existe essa coisa de se completar na outra metade. Ambas são seres individuais e completos. Ambas têm os sagrados masculino e feminino para equilibrar em si mesmas. E quando conseguirem juntar estas informações com perfeição e harmonia, espelharão um terceiro ser, formando uma trindade de seu eu superior, espelhado na fonte que tudo é. Devemos amar, acolher e honrar todas as qualidades e atributos da outra metade, e não tentar ir contra a energia que nos move, e nem rejeitar o que o espelho cósmico reflete em ambas as almas. A criança interna deve acolher com muito amor e sem reservas a outra metade, sendo que essa criança interna é o que temos de maior, melhor e mais valioso para oferecer. Isso, em geral, ocorre após muitas vidas e existências, e após ambas as almas terem concluído suas experiências contratadas com outras almas gêmeas, afins ou fractais. E quando enfim sabemos quem somos, entendemos que basta apreciar a presença e o ser um do outro, sem nada a dar ou receber, apenas ser e estar com. Receber a outra metade e vê-la na sua grandeza e totalidade. Não propor mudanças ou equilíbrios. Caso seja necessário algum ajuste, é o amor quem deve fazê-lo no devido tempo. E perceber que tudo está perfeito quando o espelho divino for colocado diante das almas. Ver a beleza e perfeição de sua outra metade inteira, porém em polaridade invertida. E dimensionar tudo, sempre através do amor. Esperar pacientemente enquanto inteligência amorosa, até que o amor inteligente da outra metade perceba que tudo está perfeito. O amor foi quem me explicou tudo. Maria Madalena, Consciência Crística de Sirius Alfa, canalizado pela Guardiã do Fogo Sagrado, 15 de abril de 2020. Shorts. Unisírios Alfa, saias. Alto Conselho de Sexualidade. Salas privadas. Reencontro com as chamas gêmeas. Você já reencontrou com a sua chama gêmea? E como está lidando com isso? Você ainda não encontrou a sua chama gêmea? É hora de reencontrar. O Alto Conselho de Sexualidade está com uma sala privada disponível para você aceitar
entender e compreender como lidar com a dinâmica da chama gêmea. Maria Madalena, consciência crística de Sirius Alfa, guardiã e portadora do fogo sagrado, a diretora, presidente e portal da Era de Aquário, nova era, Era do Sagrado Feminino, junto com os diretores Saint Germain, Lady Portia, Kuan-Yin e Maitreya, decidiram, junto ao grande Conselho de Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, Conselho de Pais e Mães Paradisíacos, no Conselho Cósmico, com as bênçãos do Pai e Mãe Fonte, que é hora do reencontro com as chamas gêmeas em solo, esta energia sagrada que consegue, de uma forma maravilhosa, equilibrar toda a sua cidade, planeta e o cosmos. E é hora desse reencontro. E isso se dá pelos sagrados masculino e feminino. Tudo se dá pelos sagrados masculino e feminino, inclusive o acesso à nova Terra, à nova Era, à nova Gaia, se dá pela cura do sagrado feminino junto ao equilíbrio do sagrado masculino em homens e mulheres de boa vontade. E as chamas gêmeas unidas, reunidas e equilibradas aceleram muito este processo. Então é hora de você que já encontrou ou reencontrou a sua chama gêmea saber lidar melhor com isso. E aqueles que ainda não reencontraram a sua chama gêmea, nós temos a sala privada para essa condução. E Maria Madalena e Yeshua estão na condução com as bênçãos do Pai Mãe Fonte para lhe auxiliar neste maravilhoso reencontro cósmico que se dá neste agora da transição planetária em Gaia, que também é uma transição cósmica, evoluindo todo o cosmos. Salas privadas. Reencontro com as chamas gêmeas. Link na descrição. Se você está agora apto, preparado, seja agora parte da sua chama gêmea para a expansão desse orbe e de todo o cosmos e a sua própria expansão, pois tudo é sobre as chamas gêmeas. Gratidão, 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 gratidão. E o amor foi quem me explicou tudo. Essa imagem dela é muito legal, né? Amados, bom dia, boa tarde, boa noite, Cristiano. Olá, amados, tudo bem? Eliana aqui. Eu tô aqui meio encantada com o vídeo que a gente preparou e passou para a Bárbara, e ela fez um trabalho lindo, né? Gratidão, Bárbara. E tô aqui, né? Tipo assim, quem tá falando ali do outro lado? Mas muito lindo, nós estamos felizes nessa noite. Uma noite muito especial, onde nós vamos abordar um tema tão importante para o agora. Não só planetário, mas cósmico. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos chamar nossos convidados, os queridíssimos e digníssimos Alto Conselho de Sexualidade. Chamamos Rosane. Olá, ótima noite. Dirceu E Bárbara são os participantes do Alto Conselho de Sexualidade que estão conosco nesse agora. Então, peço que se apresentem, falem um pouco de vocês, o que é o Alto Conselho hoje para vocês, enfim, fale um pouco sobre vocês. Quem começa? Boa noite, amados. A Bárbara deu uma travada, daqui a pouco ela volta. Pode ser você, Dirceu. Então vamos em frente. Aqui estamos para mais uma noite, trazendo alguns esclarecimentos novos. E falando um pouco do Alto Conselho, nós estamos iniciando os trabalhos, né, de alinhamento e equilíbrio dos sagrados masculino e feminino, trazendo os cursos, essas lives, em aplicativo Telegram, 2 cursos, e agora esta sala, que tem o objetivo de estar favorecendo a união das chamas gêmeas planetárias, né, para início de uma nova etapa, depois de vários saltos e muitos aprendizados.
vamos em frente. Eu sou Dirceu, eu estou trabalhando aqui com o Alto Conselho, desenvolvendo o novo conhecimento a respeito dos sagrados masculino e feminino e favorecendo, de alguma forma, né, a harmonização, né, o equilíbrio das energias no planeta. Gratidão, Rosane. Gratidão, Oi. filho. Olá, eu sou a Rosane, eu sou conselheira do Alto Conselho de Sexualidade Cósmica e eu sou a escriba junto com o Dirceu, né, Dirceu? E nós estamos atuando junto com os demais conselheiros nesse trabalho das salas de Madalenos e Madalenas, que já vem há um longo tempo, desde 2017, que a Eliana começou esse trabalho, e agora ele foi, assim, intensificado com esse direcionamento do cuidado de trazer essas informações a respeito do equilíbrio dos sagrados, o que são esses sagrados em verdade, e a questão das chamas gêmeas, que esteve até esse momento do agora extremamente romantizada. Então, o foco do nosso trabalho a partir deste instante é exatamente trazer essa verdade, que é a verdade da fonte. E como é um trabalho assim muito do nosso coração, nós fazemos o nosso melhor no coletivo Nós Somos. Ai, que bom, gratidão, meus amores. Gratidão. Então, já que nós começamos nesse assunto, ainda nas apresentações, eu sou Eliana, Cristiano, Chamas Gêmeas, né? Estamos aí nesse trabalho há um tempão. Opa, a Bárbara voltou. Se apresenta aí, Bárbara, para nós. Agora vai, Bárbara. Tá ouvindo? Não. Deixa eu falar então para vocês o que é o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica e o que é o Conselho de Pais e Mães Paradisíacos. Boa noite, filho. Conseguiu voltar? E aí? A internet é uma benção, filha. A gente nunca sabe quando ela tá ruim ou pior. É uma benção. É uma maravilha. Aqui é assim também. É uma maravilha. A gente nunca sabe se ela tá menos 10 ou menos 100, mas vamos que vamos. Vamos em frente. Gabi, eu te seguro, vamos. Então, as pessoas... Oi? Fala aí, filha. Deixa só o áudio, filha. De repente melhora para você. Fica menos pesado. Então, vamos falando dos conselhos. Estão me ouvindo? Tem questionado o que são os conselhos. Por que esses conselhos que eu nunca ouvi falar, de conselho de pai e mãe paradisíaco, eu nunca ouvi falar de alto conselho de sexualidade? Sim, nunca ouviu, até porque são conselhos muito novos, né? E o Conselho de Pais e Mães Paradisíacos foi criado a nível cósmico, não existia, em 2003, dessa data, porque agora a data o tempo é um só no cosmos. E o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica foi criado em 2007, então tá fresquinho aí, para desdobramento, porque após guerras de Órion, milhões e milhões e milhões de anos, o negócio veio degringolando, e é bom vocês irem lá na playlist, como que tá lá, a Criação do Cosmos. Criação do Cosmos. Para entender todo esse desenrolar, né, porque é muita coisa para puxar aqui. E aí o que acontece? Naquelas guerras todas que começaram lá em Lira e foram escorregando, passaram por Órion, teve o foco em Órion, né, e também acabou aqui na Terra, no último planeta, né, de exílio, digamos assim, houve o quê? Morte de pais e mães paradisíacos, houve estupro de mãe paradisíaca, houve roubo de casas reais, houve tudo que vocês imaginarem mais um pouco. Aí o pessoal romantiza muitas coisas, e os anjos, e é anjo, querubim e serafim que fez isso, né? Porque inclusive está lá na Bíblia relatado os anjos caídos. Então, houve muita morte, muito massacre, o feminino se manteve equilibrado em quase sua maioria. E as mães paradisíacas se reuniram, então, depois, muitas sozinhas, viúvas, né? E alguns pais voltaram, porque tem a questão da primeira e a segunda morte, que é a morte de alma, mas tinha que ficar em silêncio e afastado das mães, enfim. Foi necessário para virada galaxial e ronda cósmica, e pela virada planetária aqui de Gaia, ascensão de Gaia que acende todo o cosmos, criar em solo, porque aqui a gente está evoluindo, né, as 117 raças a nível cósmico, em 2003 criar o Conselho de Pais e Mães Paradisíacos para deliberar sobre isso. Quem é que ia receber sua casa de volta, quem é que e tal. Então foi criado. Só que culminou que tanto problema que foi colocado lá, tivemos que convocar o conclave. Eu participei
vocês participaram da criação desse conselho, em desdobramento de alma, né? Talvez não tragam lucidez, alguns flashes de memória. Com algumas pessoas que eu falo, em tal ano eu tive um sonho tão importante que eu cheguei a relatar sobre reuniões, etc. e tal. Então a gente criou, né, a nível cósmico, junto ao conclave, e depois os documentos apresentados foram tão gravíssimos que precisamos criar, em 2007, 4 anos depois, o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, para resolver o problema do equilíbrio dos sagrados, que tudo no cosmos se dá pelo equilíbrio dos sagrados, a começar pela criação, nada se cria sem o equilíbrio dos sagrados. Então, precisou criar, então, o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica para recuperar, curar o sagrado feminino, todo ferido, e isso em homens e mulheres, né? E tratar. Então, começou um trabalho intensificado. Esse alinhamento meu e de Cristiano começou mais precisamente em 2011, né, com mais profundidade de alma. Em 2014 se intensificou, em 2018 nós nos encontramos e estamos juntos até então. E aí, por que só apareceram agora? Vocês vão saber depois. Desdobramento. E por que também que a Eliana nunca apareceu? Não poderia aparecer antes da Terra entrar na fase 2, do Projeto Terra. Também tinha esse pedido. Aí foi entregue muito material para a gente, inclusive as cartas de Maria Madalena. Um dos livros, uma das cartas está datada com 2009, vocês vão ver lá. E em 2017 a gente começou com a primeira sala de Madalenos e Madalenas. E aí desdobramos e tal, fomos até os grupos, youtubers, todos procurar os Madalenos e Madalenas. E precisávamos achar os Amélios, porque são os Amélios e Amélia, que era a mulher de verdade. Não, continua sendo. Nós tínhamos que encontrar os Amélios para poder, então, entregar tanto a direção do Conselho de Pais e Mães Paradisíacos, quanto o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica. Alô, Amélios, aí. Alô. E aí Oi. A gente encontrou uma porção de Amélios e Amélia, que não é só um, sabe, gente? A partir do espírito, né, do eu sou para cima, é do coletivo, mas tinha que ter o Amélio e a Amélia habilitado. A gente conseguiu, e o ano passado a gente organizou isso, encontrou, né, o Disseu foi um achado maravilhoso para nós. E este ano, então, a gente oficializou o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica e entregamos para eles, né, como de direito, o Madalenos e Madalenas, que eles, inclusive, deram um upgrade, gente, a coisa está maravilhosa. O círculo aí foi criado, o Círculo dos Sagrados Masculino e Feminino. O que é o círculo? É mais um grupinho de Telegram? Não, é o Círculo Cósmico dos Sagrados Masculino e Feminino. Eu quero resolver a minha vida em qualquer parte do cosmos, eu tenho que estar dentro desse círculo dos sagrados. Exatamente ali dentro desse círculo que eles têm lá? Não, mas eu tenho que entender que existe um círculo dos sagrados cósmicos, assim na Terra como no céu. Eu preciso me integrar, porque sem o equilíbrio dos sagrados masculino e feminino, não adentra a nova Gaia, não consegue pacote de prosperidade, não há cura, não há nada. E a gente vem trabalhando nisso há mais de 30 anos desta existência, e desde 2003, com a criação do primeiro, né, do Conselho Pais e Mães, 2007, do Alto Conselho de Sexualidade, e viemos trazendo as cartas, os grupos, os conjuntos, a Câmara Mariana Arcturiana, foi tudo. Isso foi entregue para este grupo, não foi só, veio, né, pela canalização de nossas mãos, né, e somos muito agradecidos, mas é um grupo gigante. Nós temos o Alto Conselho de Sexualidade, o Conselho Cósmico, o Conselho Venusiano, o Conselho Solariano, Comando Micaele Cascariano. É uma equipe gigante de conselheiros que trabalha incansavelmente para fazer esta ronda cósmica ter resultado. Então, era importante trazer essa informação do Conselho de Pais e Mães Paradisíacos e do Alto Conselho, quando foi criado e por que foi criado. Então, amados, se faz necessário para esse esclarecimento dos sagrados uma descauterização. A proposta aqui é descauterizar mesmo, porque a humanidade é cauterizada numa forma pensamento sombria e pesada, numa forma sentimento que traz todo tipo de dor, e numa forma emoção, que só se expressa por indolência ou violência. Então, a proposta do Alto Conselho, que atua concomitante, conectado ao Conselho Cósmico, é de organização deste orbe para todo o cosmos. Por que a importância deste orbe? Se vocês observarem a série A Criação do Cosmos, o ralo do ralo do ralo do ralo caiu aqui. São 117 raças, 117 civilizações com 49 raças.
Então, na sua família tem todo tipo de ser. E esses seres precisam se expressar. E sexualidade é sobre autoexpressão. Expressão, comunicação interpessoal, comunicação extrapessoal. Havendo a comunicação, é que pode haver a apresentação dos sagrados, que é a proposta aqui. Por isso estamos aqui com a Rosane, com o Dirceu, com a Bárbara. E a Bárbara, fala aí, Bárbara, para nós. Falando nisso, Bárbara, você está aí, minha filha? Caiu, não? Você está aí? Dá um oi pro pai. Estou me ouvindo agora. Tô, você tá meio dentro d'água. Você tá numa hidromassagem, filha? Você tá meio dentro d'água? Como é que tá aí? Fala pro pai. Tá tudo bem? Pode falar. O pai cala a boca. Meu Deus do céu. Sempre conhecendo vocês. De qualquer forma, estamos juntos. Então, amados, eu vou fazer a apresentação agora dos outros conselheiros. Nós somos em 12. Então, eu vou estar aqui momentaneamente nos encerrando aqui o PPT de hoje. Eu vou estar apresentando na sequência todos os nossos conselheiros. Então, retornamos para seguir com a proposta de hoje, tá legal? Olá, amados irmãos. Me chamo Maquele Caterine Caire. Estou neste agora conselheira do Alto Conselho de Sexualidade Cósmica. Nessa missão maravilhosa de cura, de harmonização e equilíbrio dos sagrados masculino e feminino em homens e mulheres. Neste momento tão importante de transição, de evolução e elevação para a nova Gaia. Trabalhamos para trazer o novo humano curado, equilibrado e em alinhamento com os propósitos da fonte, fazendo uma reforma íntima, redescobrindo o nosso ser de luz, a centelha divina e a consciência e amor que estava adormecida em nós. Nesta jornada de amor, e somente em amor e pela união de nossas chamas, para galgar dimensões mais elevadas no nosso caminho de volta para a nossa casa, a fonte que tudo é. Somos um conselho de amor, trabalhando para o coletivo da humanidade, repassando a verdade da fonte, o conhecimento e as bênçãos da Mãe Divina e do Pai amoroso, para este novo humano, a nova raça que foi escolhida para habitar Nova Gaia. Eu sou grata por estar aqui, por fazer parte desta família. Eu sou grata por esta missão e trabalho. Sou grata por vossas existências. Eu sou grata por se permitirem e se auto-escolherem para ser este coletivo de amor. Eu sou grata à Mãe e ao Pai, a todos os meus irmãos conselheiros. Eu sou grata pelo amor da fonte que tudo é. Eu amo todos vocês. Gratidão. Gratidão, Maquele. Gratidão, Maquele. E vamos então, estar amados, aqui é importante entender que nós vamos estar, entre um slide e outro, trazendo os nossos conselheiros amados à apresentação. E também, eles estão sendo recrutados a vidas e vidas, não é só de agora. E muitos são profissionais terapeutas formados aqui mesmo, né? A gente fala Falida 3D, mas todos são terapeutas formados no Alto Conselho de Sexualidade Cósmica pela Universidade Central de Base Sirius Alpha, lá, e são formados em ambos os lados do véu. E juntos, depois que nos encontramos, nos integramos e esta formação que recebemos lá e da que temos aqui, fizemos uma integração. Então, são formados em sexuologia, são formados em terapia, cromoterapia, frequencioterapia, terapia holística. É muita formação, mas tudo por amor a vós, porque nós precisamos reorganizar o cosmos. E tudo parte daqui, como disse Yeshua, né? É assim na terra como no céu. E o que está embaixo é como que está em cima. Se está confuso aqui os relacionamentos, é porque está lá em cima. E quando a gente arruma aqui, arruma em cima também. Nós vamos desdobrando os slides e a cada slide a gente traz a apresentação de um novo conselheiro. Então vamos lá, amados. Vamos começar o desdobramento aqui. Primeiro slide. Chamas gêmeas. Sem fetiche, sem firula, sem romantismo. Hora de desmistificar e saber de fato o que são. Então, o que acontece? Que a gente vê, né, há bastante tempo, antes só se falava em alma gêmea. O termo chama gêmea é mais novo, é recente. Vocês vão achar muito pouca coisa antes de 2010. É tudo de 2010 para cá. Mas é porque também foi decidido pelo Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, que já estava em formulação há muito tempo, mas foi criado mesmo em 2007,
que tinha que começar a trazer a informação das chamas gêmeas. E aí foi criado um romantismo tão grande em cima, tanta fantasia, e quando você encontrar a sua chama gêmea, o mundo vai parar, e é uma energia que te tira do centro e perde o fôlego e tal. E não é nada disso, nada. Então é hora de desmistificar e saber de fato o que são chamas gêmeas, tá? A gente já, no início, passou o áudio com a carta 12, o que são chamas gêmeas, de Maria Madalena, mas eu sugiro que vocês peguem essa carta, PDF gratuito, né? Vai estar também no link da descrição aqui, são 111 cartas maravilhosas, que diz exatamente o que são. Foi uma carta trazida, né, por Maria Madalena, sem fetiche e sem romantismo, e que não é nada disso. Então, são duas metades iguais de uma mesma energia. É um único ser. Ou gêmeos de uma mesma barriga, univitelinos, tá? Por que, então, fica fácil de entender? Porque gêmeos, irmão que o pai e a mãe costumam colocar aqueles nomes iguais, né? Porque Amélio e Amélias, Xanu e Xanihu, Isis, Osíris, os nomes tudo assim, né? É casadinho, porque são irmãos. Chama gêmea não é casalzinho de namorado, é irmão. O que significa gêmea? A gente tem que entender pelo dicionário, que é a forma com que foi cauterizado na mente das pessoas até então, porque a gente tem que fazer uma desprogramação para trazer o novo. Então, o que significa gêmea? Pessoa do sexo feminino, para começo de conversa, nascida no mesmo parto que outra, e ela tem uma irmã gêmea. Na Marinha, é um conjunto de 64 talhos, né? 64 geometrias idênticas, da mesma aparência, que não possui diferença, é igual, é idêntico em tudo. E tipo assim, vamos lá, é feminino, né, de energia feminina, o termo gêmea, e é idêntico igual, ainda que esteja em 64 partes, ou mais, porque depois a gente vai ver que essa mesma alma pode ter vários fractais, mas é gêmeo, é mais parental, não tem nada a ver com a chama gêmea, nossa, é um desejo sexual, é aquela coisa, é o sexo das galáxias, é a relação mais maravilhosa, é pendurar no lúcio, não tem nada disso. São dois gêmeos univitelinos com energia feminina, ou seja, de amor maternal, com energia de amor maternal, ao ponto de qualquer sacrifício para unificar novamente a casa do pai, que pelas guerras de lira, de hora, de não sei o que, tem um quadrilhão de anos que está nessa confusão toda. E os casais todos separados, as casas separadas, houve guerra no céu, né? Tá lá em Apocalipse 12, houve guerra no céu e lutou Miguel e seus anjos contra o dragão e a serpente, eles lá perderam a guerra, perderam o direito de ficar no céu, anjos, tá? Arcanjos, querubins, serafins, elohins, que produziram essa guerra, e são conhecidos como anjos caídos, né? Mataram, assassinaram outros pais paradisíacos para tomar suas mulheres, seus pertences, aquelas coisas de rei, né? Que rouba, mata para roubar a rainha. Foi isso que aconteceu lá. Então, a gêmea, essa energia forte, poderosa, que é feminina, porque uma mãe, ela faz qualquer coisa para defender a sua cria, e a gêmea é isso. Eles se unificam em qualquer planeta onde vão, pela essa energia feminina, parental, amorosa, materna, para reconstruir a casa do pai. Primeiro é isso. E quanto maior o desejo carnal sexual que você conhece aí como relacionamento, mais afastado da fonte e do real termo de chama gêmea é. Então a gente vai desdobrando para ver o que é realmente chama gêmea. Primeiro, é irmão univitelino de energia maternal da mesma barriga. Ah, então eu vou casar com a minha chama gêmea? É incesto. É isso mesmo. Demonizaram o incesto também, mas a gente vai ver. É importante entender, já falar de início, porque tem o povo religioso das crenças limitantes e tem também os enjoados do povinho da ciência que aceita só o que foi imposto para eles, e aquele quadradinho e não aceita mais nada. E para esses a gente também tem uma resposta amorosa, não satisfação a dar, porque cada um só aceita aquilo que lhe convém. E não adianta explicar quando o outro não quer entender. E aí, quando a gente vai tocar, demoramos a tocar muito nesse assunto, porque é um assunto delicado, e é preciso entender
com o coração, pela energia feminina, parental, maternal, amorosa, para a reconstrução da casa, da Real Casa de Avion, da Real Casa de Aveluz, que é de onde todos viemos. E vamos lá, seguiu no slide. Então, volta lá no primeiro slide. Né? Aí vale a pena ir lá olhar a carta de Maria Madalena, e aí tem isso também, né? Por que os nomes? Amélio, Amélia, porque é irmão gêmeo, gente. Xanu, Xanihu, são os Budas, irmãos gêmeos, da mesma barriga. Xami e Xania, é tudo igualzinho tem nas famílias mesmo, né? Então, a série Criação do Cosmos, você precisa ver, vai ficar aqui também no link da descrição, que a gente traz todas essas informações dessas famílias, como que aconteceu as guerras, etc., para você compreender o que a gente vai falar aqui. Então, são chamas gêmeas, aquelas nascidas do mesmo ventre e do mesmo pai, né? Pai e mãe, casa paterna e materna. Então, quem são as chamas gêmeas legítimas? É um filho e uma filha, um ser que saiu da mesma barriga, divididinho entre masculinos e femininos, irmãos gêmeos. Eles vão se relacionar por toda a era cósmica, e quantas vier. É uma única energia. Mas são irmãos, não são namoradinhos. Tipo assim, vou na sexta-feira no barzinho, arrumar um peguete, conheci lá, nossa, encontrei minha chama gêmea. Não, sua chama gêmea, teoricamente, está dentro de casa. Vamos seguir. Aí nós temos os casos... Opa, voltou. O caso mais delicado, Sananda, conhecido o nome original dele, verdadeiro, de fonte, é Shami. Sananda é conhecido depois em outros ordens, né? E tem tantos outros nomes que chamam. Shami e Shalandra, lei de nada, não são chamas gêmeas, porque são primos, não são irmãos da mesma barriga. Eles são chamas conscienciais. Tem que ver a série lá. Shalandra, lei de nada, é chama gêmea de Shantip, conhecido como Saint Germain. Quando no início de suas encarnações em Gaia, como voluntário no projeto de libertação da Terra, há 79 mil anos atrás, esse emissário de Urano encarnou como Netuno, o Senhor das Águas, sendo o avatar de Shami Sananda, porque Shami Sananda precisava de um avatar em solo para resolver algumas questões que vocês também vão saber o que aconteceu lá na série. Sananda Shami nunca encarnou aqui na Terra, de corpo físico mesmo, mas ele mandou consciência, parte de sua consciência. Então, ele esteve aqui por consciência, através de um avatar, que, no caso, o primeiro avatar dele foi Enoch. Enoch trouxe parte da consciência de Shami Sananda, fez um trabalho brilhante e cabeou, né, a consciência de Shami Sananda para aqui e da Terra para lá também, para ele. Porque Shami Sananda é o administrador de todo o cosmos. E Netuno, sendo avatar de Shami Sananda, trazendo parte de sua consciência, recebeu nessa época Lunara, lei de nada, né, Shalandra, desceu ela mesma, com grande parte de sua consciência, como avatar Lunara, e foi dada em casamento. Os dois se unificaram aqui na Terra. Então, Lady Nada e Saint Germain se casaram, mas ao ela se casar com ele, como Lunara, com Netuno, ela se casou também com parte da consciência de Sananda. Então, ela é chama gêmea, ela é Pórtia, né? Ela é chama gêmea dele, corporalmente e de alma. E consciencialmente de Sananda, porque ela é prima de Sananda. E não poderia ser sua chama gêmea, só se fosse irmã. Vocês também vão entender isso lá na série Criação do Cosmos. Então, quando fala, Lady Nada e Sananda, que lindo e tal, sim, por consciência, eles são chamas e trabalham juntos na administração do cosmos há eons, porque são da mesma casa. Porém, ela é esposa, chama mesmo, casada, de Shantip, conhecido como Saint Germain, que foi Netuno, que foi Platão e que foi Chico Xavier, e reencarnou tantas vezes aqui para auxiliar na libertação da humanidade. Nada se unificou a Shantip de corpo e alma, e apenas por consciência a Shami e a Sananda. Quer falar alguma coisa, pai, antes do próximo slide? Chamando nossos queridos internautas, e aí, alguém já deu diarreia cerebral nesse momento? Sim ou não? Dá um oi para nós, porque o que é trazido aqui nesse momento, nesse agora, é uma informação que vocês não têm em outros canais. Os
canais estão trabalhando com a informação invariavelmente de terceira dimensão. Então, estamos tratando de desdobramentos do passado. Tratamos aqui de desdobramentos do agora em diante. Por isso, sempre pedimos, leve a mão ao coração, 3 respirações profundas, para determinar, isso é bom, é útil, vale a pena, é um conhecimento do agora, isso saiu de uma alucinação dessas pessoas. É preciso que vocês determinem isso em você e direcionem-se. Tudo é sobre tomar uma posição e se direcionar. Quando tratamos aqui um questionamento que nunca foi feito por ninguém, por que há afinidade entre irmãos? Sangue. Vamos pensar em sangue, afinidade, família, sangue. O que está fora da família? Eu não tenho afinidade, afim. Por que eu não tenho afinidade, afim? Então eu posso ter N complicadores. Dentro da família eu tenho conhecimento, dentro da família eu tenho sabedoria, portanto eu vou ter uma melhor capacidade para resultado. Pensem de outra forma. Ao invés de se manterem na demonização, na cauterização do que vem entregue até aqui. Mas por que o bendito do incesto foi colocado como pecado? Questão, energia. Trabalhamos com 3 tipos de energia. Energia sexual, energia criacional e energia consciencial. Essas 3 energias precisam estar equilibradas e harmonizadas para que as chamas façam seu trabalho. E é bom entender também que nos foi falado bastante, tem sido falado todo dia, que a Fraternidade Branca, o conjunto de mestres ascensos gigantesco, que não é só os 12 aí que a gente conhece, são para mais de 200, quando a gente chega lá o salão é enorme, habilitados para este quadrante são mais de 200. Tem inúmeros. Eles entregam um conteúdo direcionado para cada dimensão e para cada planeta em determinada dimensão. Assim como a escola, o corpo docente entrega um conteúdo para a 5ª série, um outro conteúdo para a 6ª, um outro conteúdo para a 7ª. E se você passou de 5ª para a 6ª e chega lá e fica querendo continuar no conteúdo da 5ª, ou repete de ano, ou você vai ficar lá panguando, né? Como diz o ditado. Então, a Fraternidade Branca está entregando o conteúdo desde 2019, julho, que deixou de ser planeta de prosperações, passou a ser de regeneração, está entregando um conteúdo já de 5ª e acima. O que foi entregue anteriormente, Eliana, então está tudo errado? Não. Até 2011, todo o conteúdo que foi entregue foi de 3ª dimensão e para a 3ª dimensão. E funciona para a 3ª dimensão. Sem contar também que os irmãos travessos, né, vamos dizer assim, que sempre dominaram a mídia marrom, vocês acham que eles iam deixar no YouTube um bando de trabalhador da luz feliz, contando todas as verdades do cosmos, assim, sem meter o dedo. Então, muita coisa também foi adulterada, e a gente vai ver aqui o porquê e com alguma intenção. Então, o que acontece? A Fraternidade Branca está com os mestres lá, com conteúdo para descer, porque Gaia já está estacionada em 5ª e orbitando em até 12, e eles já estão entregando para quem já se iluminou e está na 5ª, na 6ª, já tem gente na 12ª, gente. Eles estão entregando. Mas eu preciso aceitar isso. E eu preciso ter frequência para isso. E ter frequência para isso. Porque às vezes quando a gente vai falar, os 21 dias de Miguel, o povo quase te bate. Mas Miguel já falou, gente, eu entreguei os 21 dias na condição de 3ª dimensão. O tempo agora está acelerado, de 5ª para cima é 3 dias. E aí você fala, mas aquela oração do raio tal que foi passado, os 12 raios maravilhosos, tudo aquilo... da Fraternidade Branca, que está aí há 10, 20 anos, tem 30 anos que eu estudo. Sim, gente, maravilha. Mas é um conjunto que foi entregue à 3ª dimensão. E nós estamos lá no canal da Unicilis trabalhando Alfa, acima. Com uns 1.500 vídeos, tudo recente. O Conselho aqui produz, tem canalização todo dia. Por quê? Abrimos o coração para receber, e os mestres, quando alguém levanta a mão, vem uns 15 mestres de vez, faz até fila. Levanta a mão para entregar o novo. Mas o resto não vale? Não. É para o degrau de 3ª dimensão. Eles estão entregando agora conteúdo para a 5ª, para a 6ª, para a 7ª, e é preciso entender, compreender e principalmente aceitar. Mas não, eu quero continuar com aquele conteúdo lá dos 12 raios, que vou nos templos, não tem problema. Tu vai ficar em 3D e na casa do meu pai há muitas moradas, você pode ficar lá quanto tempo você quiser.
mas é para entender que tem um novo chegando. Então, isso que a gente traz não é uma loucura, não é nada, é um novo, e a fraternidade está aí à disposição para quem quiser entender e receber o seu novo, porque para você também tem. E o principal é que, se você, toda sexta-feira lembramos a vocês, Câmara de Cura Mariana Arcturiana, você, ao entrar por sua livre e própria vontade e colocar-se à disposição, fazendo as perguntas corretas para você, você tem a resposta. De onde vim, para onde vou, o que tenho acesso até aqui é verdade? É equívoco? Façam suas perguntas dentro da Câmara. Não direcionem para Eliana ou para Cristiano e para nenhum dos operadores, porque as respostas são codificadas ser a ser. Tudo que nós estamos trazendo aqui veio da Câmara Mariana Arcturiana, que já está aqui há 30 anos. Só que ele só se apresentou ao público a partir deste orbe está em Mundo de Regeneração, 2019. Então, essas informações, o caso da Universidade Central de Base, ela iniciou os trabalhos em novembro de 2019. Ou seja, esse que vos fala aqui, que está reitor, estava naquele momento habilitado para receber esse conhecimento compartilhado pelo Conselho Cósmico. Mas de um canal que já vinha desde 2014 trazendo conteúdo. Eu já estou há 30 anos na caminhada e tem carta de Madalena assinada de 2009. Então, não é um grupo de maluco que começou ontem. Trazendo um monte de sonho do Logos, né? Então, vamos seguir. Penhor de corpos causais. O penhor de corpos causais, porque quando teve aí o pedido de tempo para a Terra, etc e tal, os anciões, por não entender essa complicação toda que houve de guerras, né, eles não aceitaram. Então, Saint Germain e Lady Nada foi quem penhoraram seus corpos causais para continuar no trabalho para a libertação da Terra. Por que então que foi Saint Germain? E isso tem textos dá com pau aí na internet explicando, e não é só nós, né? Então, por que eles penhoraram os corpos? Porque são chamas legítimas. Porque então, se não seria Nada e Sananda, né? Mas esse é o único caso que eu conheço de chamas conscienciais, que foi um caso bem específico. Sananda não tem chama gêmea ainda. Ele é querubim. Ele ainda não é arcanjo, porque só os arcanjos e os Elohims é quem são criadores. Então, ele também não é pai criador. Ele é pai criador por administração e pela coluna criacional da família. Foram entregues. Amélios e Amélia criaram um monte de mundos e entregaram por amor a ele. E o pai Miká também o fez. Mas ele ainda não tem chama e ele nunca teve filho dele mesmo. Ele tentou projetos de criação que também não foram bem sucedidos, também está explicado lá na série do Cosmos, mas ele é querubim. E os querubins geralmente são administradores, não são criadores. É uma informação também que é importante buscar no coração a confirmação, amado. Por exemplo, o nosso amigo aqui, Luiz, ele informa que se sente meio frustrado, que parece difícil. E informamos a Luiz e a todos os internautas que nos veem e virão depois, vendo esta live, essa palestra. Sim, parece difícil, mas a construção é dia a dia. Assim como uma semente de mostarda se torna uma árvore frondosa. Não vem do dia para a noite, mas o teu trabalho contínuo, amoroso, gera resultado. E Cristo disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque a Terra estava em planeta prisão até bem pouco tempo. E parece que ainda continua. Por causa da mentira ou da inverdade. Então parece difícil, mas essa verdade tem que aparecer. Sem verdade não há libertação. Então vamos ver mais um conselheiro aí, a apresentação de mais um dos nossos conselheiros, enquanto a gente vai digerindo esse aí para passar para o próximo slide. E vamos chamando aqui os nossos conselheiros. Conselheiros, fala aí. Tudo bem? Deu diarreia cerebral aí ou não? Tá tudo bem? Tô bem tranquilo aqui, só ouvindo. Tá tranquilo? Vamos chamando aqui os próximos... Vamos lá, mais um dos nossos conselheiros se apresentando, enquanto a gente toma um fôlego. A conselheira Bárbara enviou um áudio. Será que eu consigo colocar aqui? Tem que ser em vídeo. Tem que ser em vídeo. Mas nós estamos cientes aqui da questão da internet. E isso, a condição aí não há nenhum problema quanto a isso. Vamos estar colocando aqui os próximos... A próxima apresentação de conselheiros. Vamos trazer o conselheiro Caleb para todos conhecerem agora.
Vamos lá. Me chamo Caleb e eu sou conselheiro do Alto Conselho da Sexualidade. E ali trabalhamos a cura tanto do sagrado masculino quanto do feminino. E para encontrar a sua chama, precisa primeiramente ter se curado. E a cura é internamente. Trago para vocês uma canalização através do meu Eu Sou. Quando curamos nossa alma dos medos e sombras de elos controlados, aqui em Gaia, pelas forças que pensavam que eram dominantes, conseguimos sim nos curar de tudo o que foi feito a esse corpo, a esse personagem, a esse avatar aqui presente. E ficamos novamente com a força de um Deus, porque somos seres divinos, capazes de mudar o universo inteiro com a nossa energia de um sol. Desperte para o verdadeiro amor em seu coração, que sua energia mudará e moverá montanhas. Seja liberto das suas amarras e liberte-se das prisões que foram impostas a cada um de vocês. A força, a cura que cada um de vocês humanos pedem não está fora, e sim dentro de sua alma, da sua própria fonte criadora. E você é capaz. Como eu consegui, você também consegue. E lembre-se, tu não estás só, pois eu estou com você, meu querido filho. Somos um. Ai, que lindo! Gratidão ao conselheiro Caleb por nos proporcionar uma canalização também. É o também conhecido como mandaleiro. Ele mais a Beta manda bem nas mandalas lá, cuidam, eles são responsáveis por organizar a parte das mandalas, frequenciamento, recepção, organizam a casinha que todos os conselheiros trazem. A gente já está com mais de 120 mandalas recebidas. A Fraternidade Branca está entregando todo dia, gente, mandalas novas para o agora. E é importante que vocês também recebem. Vocês recebem seu nome cósmico, vocês recebem símbolos de reiki, mas não reconhecem ainda, porque é preciso abandonar a dúvida. As brincadeiras são importantes para você ter um bom relacionamento com o trabalho. Mas no momento que há seriedade, receba como verdade o que você traz de um sonho, porque você está trazendo. Veja o caminho enorme que é entre vir da fonte e chegar nesse planeta, nesse orbe. Quando você para considerar isso, você sabe que está entregando, que não é uma imaginação, que não é simplesmente algo que veio por vir. São dimensões e dimensões na qual nós atuamos. E os sagrados tratam disso. Reconhecer, a partir de um trabalho, que você está presente. O Cristiano tem um trabalho dentro da área de apresentação de conhecimento e sabedoria desde 2014. A Eliana mais tempo. A Rosane também tem seu tempo. O Dirceu tem seu tempo. Bárbara também. Cada conselheiro tem. Mas o importante é que se reconhecer como parte de um coletivo. E para ser sagrado é necessário que você se reconheça como parte de um coletivo, abandonando a síndrome do cachorro vadio. É importante isso. Ser dito isso com clareza, com alegria nesse momento, nesse agora. Então, nós podemos continuar de coisa com a nossa transmissão aqui. Então, Sananda. Quando nós falamos que Sananda, ele é um querubim, temos serafim, temos querubim. São 72 hostes. E cada uma tem a sua função específica. A função de querubim são administradores do cosmos. Quando eles querem ser pais paradisíacos, eles vão acessar a parte de Arcanjo Elohim. Ele não chegou lá ainda porque ele ainda não tem chama gêmea para essa função. Mas ele é pai por adoção junto a Micá. Vamos lá, simbora que... Aí vamos passar por uma... Importante informação da desprogramação mental. A gente falou aqui... A descauterização. A gente falou na live passada, né, que a gente teve aqui com o Luiz e com a Camila, por exemplo, um grande engano. O quinto raio sobre chamas, Palas Atenas, né? Vocês vão ler aí e são... A gente colocou que esse é o Alquimia da Alma, mas tem mais outros três que a gente printou, mas tem um monte na internet que, graças a Deus,
outras pessoas de outras egrégoras também estão recebendo, para não dizer que só nós que somos loucos. Porque Palas Atenas é chama gêmea de Aéolo, o Espírito Santo Cosmos. Ela não é e nem nunca foi chama gêmea de Hilário. Então, quando eu falo o raio da verdade da cura, agora eu invoco o mestre Hilário e sua chama Palas Atenas, tua oração já não valeu nada, porque está construída em cima de uma inverdade. E assim, por que esconderam isso? Porque está no raio da verdade. Porque manipularam o raio da verdade, porque quem é que sabe? A lâmpada da verdade sempre esteve na mão de Palas Atenas. Ela é guardiã do templo de Vesta, em cima da ilha de Creta, da verdade e da justiça. Ela é da verdade e da justiça. E da cura pela sexualidade é Rafael e Mãe Maria. E cura por frequência os Elohims Vista e Cristal. Então, aquele moço verde bonito ali que aparece, do zoião verde do lado dela, é Aéolo, não é Hilário. E não somos nós só que estamos trazendo. Vários outros sites, nós printamos as telas e está aqui. E as pessoas trabalham em cima dessa informação. Aqui. Mãe Maria, a coisa não resolve. Por exemplo, uma descauterização. Mãe Maria com Arcanjo Rafael, são arcanjos do quinto raio. Mãe Maria só existe para esse orbe. Como Arcangelina e como mãe. Arcangelina e mãe. Então, ela é mãe para este orbe, não é mãe divina, não é mãe universal, não é mãe do cosmos, é mãe. Aí a Trindade, Cristo, a Trindade é Cristo, Maria, Madalena e Miguel. Porque Miguel é marido de Sara, tem Maria, Madalena. Is, que também não é Ísis, aquela deusa lá do Egito, que é a esposa que chama de Serafs, que tinha um enrolo lá com Anubis, que acabou indo para o Sol Central. Então, Is não tem nada a ver com Ísis, então é muita coisa que precisa ser clareada. Vocês vão achar em vários sites, denominação sobre o não mestre Hilário, que por acaso ele não é mestre do quinto raio. Aí pergunta, ele foi mestre Ascenso? Sim. A resposta é sim, foi, mas devido a um conjunto de fatores, o envolvimento nas guerras de Órion, ele decresceu. É importante frisar isso sempre. Porque ele participou ativamente das guerras de Órion e junto com aqueles que caíram, que Miguel trouxe lá, que perderam a guerra no céu, ele veio. Existe a evolução dos seres e existe a involução dos seres. Você tanto avança como para cima, como avança para baixo. Você pode voltar a ser pedra ou se tornar Deus. É uma escolha, pura e simplesmente da consciência. Por isso, agora, não precisa acreditar na Eliana e no Cristiano. Vá à sua meditação, busque a sua informação. E, não, eu não acredito que ele é desascenso, porque isso, porque é o raio da verdade, da cura, é o raio que todo mundo usa, e eu amo Hilário, continue amando. Só que, uma coisa há que se entender, ele não é chama de Palas, e nunca foi. Este moço recebeu um avatar chamado Saulo, que é relatado na Bíblia. Muito importante isso. E quando Saulo, ele se casou, e ele já vinha das guerras de Órion com tanto problema, pelo masculino exacerbado, que a esposa o abandonou na época, com pena de ser apedrejada, ela não suportou. Ele se revoltou tanto com aquilo que depois, primeiro ele perseguia os cristãos, mandava matar todo mundo. Aí depois ele caiu do cavalo, literalmente, e virou o bonzinho Paulo. Mas isso não quer dizer que a conta ficou zerada. Ele passou depois, não obstante disso, tem vários textos na Bíblia, é preciso que o Cristo falou, raiz e não conhecer as escrituras. Tem que conhecer, gente, tem que estudar para não ficar no engano, porque é a verdade que liberta. Ele dizia assim para as mulheres de Corinto e para os rapazes, eu não oriento, que ele pregou o celibato o tempo todo, eu não oriento que os homens casam, que devem ficar sem casar, mas no final das contas, se for para se abrasar, pode casar. Então, como que ele orientou o celibato, sendo que a cura se dá pelas chamas? E por fim, em Corinto, ele falava assim, o lugar da mulher é sentada no banco, com o véu na cabeça e de boca fechada. A mulher não deve falar dentro da igreja. Ele fez isso e está na Bíblia. Então, o rapaz é problemático. Depois ele voltou como mestre Hilário e tal. Alguns textos dizem que ele cumpriu. Ele não cumpriu, não é porque é lei cósmica, gente. O que mais funciona é causa e efeito. Plantou, tem que colher. Ele não conseguiu colher e tal, mas recebeu agora a chance aí, e tal, respondendo a Gabi Rabelo. Então é importante desmistificar isso. Todos os raios estão errados?
Por que o internauta pode ter, nesse momento, essa orientação? Porque, vamos lá, processo de desprogramação. Eu sou criado, abre aspas, para considerar tudo ou desconsiderar tudo. Ou está tudo certo ou tudo errado. É 880. E aqui afirmamos amorosamente, para você providenciar em si um processo de descauterização, é preciso avaliar ponto a ponto. Estamos falando do 5º raio. Não estamos falando de 49, ok? Beleza? 5º raio. Então é importante, só para fechar essa parte, hoje só do 5º raio. Hilário não é chama de Palas Atenas. Palas Atenas é a chama do Espírito Santo cósmico, que por acaso o Espírito Santo é uma consciência cósmica também, se acoplou o Mahashohan a Elo, e ela é quem sustenta o templo da verdade e da justiça. Mãe Maria e Rafael da cura, pela sexualidade, e os Elohim de vista e cristal cura por frequência. Hilário não tem parte ali, aquele moço. Os travessos devem ter aproveitado essa oportunidade, né, para poder botar o dedo ali. Então, toda vez, por que o 5º raio? Porque fala da verdade, da cura e da justiça. E um planeta que está baseado em cima de uma inverdade, ele está doente e ele não tem justiça. Então, por que o povo ora, reza, faz aquilo tudo do 5º raio? Alguns conseguem algum sucesso porque são de coração muito puro. Mas ali não tem verdade, no tocante a eles serem chamas. Então, a gente vai reconstruindo isso. Eu uso o 5º raio demais da cura, mas quando eu chamo os mestres, eu chamo Palas Atenas e o Santo Espírito Aelo, Mãe Maria e Rafael. Direcione-se para o local certo. Você manda uma carta para sua mãe, para o endereço que é da sua avó, vergonha. Você não faz isso. Então, você aqui está tendo a oportunidade para si de se direcionar de forma adequada. E, novamente, não é preciso acreditar na Eliana e no Cristiano. Pesquise. Que tem muitos outros sites trazendo, né? Pesquise, vá para dentro da Câmara de Cura Mariana Arturiana. Aceite os insights que recebe. Aceite. E depois você vai processar a informação do que recebeu. E esse processamento é de acordo com a tua posição nesse momento. O que você entende nesse momento, o que você compreende nesse momento, vai ser dado mais ou menos de acordo com o que você aceita. Os mestres querem entregar, mas de acordo com o que eu aceito, com o que eu entendo, vai gerar resultado para mim. Agora, olha que maravilha, que é importante. Gente, se a gente não conseguir vencer isso tudo hoje, nós vamos para outra live na sexta. Porque é ponto de descobrir a verdade, de trazer a verdade para essa ascensão coletiva se finalizar. Por completo. A moça disse aqui, eu amo Paulo de Tarso, mas ficava intrigada em relação a isso. Gratidão pelo esclarecimento. Eu também amo Paulo de Tarso e é importante entender que Paulo de Tarso foi um avatar para tentar auxiliar na recuperação de Hilário após a queda da participação das guerras de Ório. Então, tem alguns textos de Paulo, principalmente cartas aos Efésios, onde ele fala capítulo 1, aquilo é um manjar que ele trouxe tanto fio de consciência, canalizou para poder ajudar na elevação de Hilário. Então, Paulo de Tarso fez muita coisa, só que a consciência de Hilário era pesada nele por causa de todo o histórico de guerra de Ório. Então, às vezes, ele tinha esses rompantes contra a mulher, e aquela coisa toda, e machismo, e uma coisa muito complicada, mas ele trouxe muita coisa. Nos momentos de canalização dele, totalmente buscando ali a fonte, ele recebeu e trouxe muita coisa bacana. Eu também amo Paulo, mas por um bom tempo, sabe que eu ficava com uma pulga na orelha por causa dessas coisas? Por que o homem fala isso, gente? Da mulher tem que calar a boca e não sei o quê. Então, os seres que vieram também se voluntariar como avatares para ascender tais consciências e auxiliar esses anjos e arcanjos da guerra